glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nesta noite eu cumprimento a amada igreja com a santa paz, Senhor Jesus, amém? Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Oh, glória a Deus, nesta noite. Vamos ler a palavra onde que saiu. Aleluia, Romanos, aleluia, 3, versículo 20. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Romanos 3, 20. Todos encontraram? Amém? Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vamos ler agora, irmãos, 1 Coríntios 9. Aleluia, Jesus. Aleluia. 9, 7. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo pelo amanhã que se levantará, tão certo pelo eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Deus e meu Pai, nesta noite, meu Pai, nós nos colocamos agora diante do Senhor, meu Pai, para aclamar o Senhor pela revelação da Tua palavra. Oh, meu Pai, nesta noite, vai repreendendo, meu Pai, todo ataque de Satanás agora, toda seta maligna, meu Pai, do Teu adversário agora contra o meu ser, contra a minha vida. Oh, meu Pai, que nesta noite o anjo do Senhor, meu Pai, venha ferir este demônio, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, e que nesta noite o Senhor venha trazer a revelação desta palavra, como Tu queres, meu Pai. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Fala, meu Pai, ao nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, esta noite, essa palavra, irmãos, ela é muito conhecida, irmãos, de todos nós. Irmãos, mas se nesta noite o Senhor trouxe essa palavra, é porque Ele deseja falar comigo e com você. Irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo, irmãos, a sua carta a Romanos, ele estava explicando, irmãos, sobre a lei, estava explicando também sobre o Espírito, irmãos, porque tinha muitas pessoas, irmãos, que estavam achando
que ele seria justificado pela lei. Irmãos, se ele pecasse, ele seria justificado pela lei. Se ele, irmãos, errasse, ele seria, irmãos, ali justificado pela lei. Mas a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que ninguém será justificado pela lei. Irmãos, nesta noite nós jamais seremos justificados o nosso pecado pela lei, irmãos, porque nesta noite nós não estamos mais na lei, nós estamos nesta noite na era do Espírito. É pelo Espírito que nós seremos justificados. Oh, irmãos, quantas pessoas nesta noite pensam que pode ser justificado pela lei? Quantas pessoas pensam nesta noite, irmãos, que pode justificar o seu pecado? Mas nesta noite eu quero dizer para você que ninguém pode justificar o seu pecado diante de Deus. Oh, irmãos, que coisa triste é quando o homem começa a justificar o seu pecado. Coisa triste é achar que o homem, irmãos, está justificando e Deus está aprovando o seu pecado. Mas nesta noite Deus não aprova pecado. Deus não aprova, irmãos, aquele que está justificando o seu pecado. Oh, irmãos, porque nesta noite nós não estamos mais pela lei. Nesta noite nós estamos sobre o domínio do Espírito Santo. Oh, irmãos, e nós sabemos que o Espírito Santo, ele não veio para justificar o nosso pecado, mas antes o Espírito Santo veio para nos libertar do nosso pecado. Oh, irmãos, esta noite eu não sei qual o pecado que você tem justificado diante de Deus. Eu não sei o que você tem justificado diante da palavra, mas eu sei que nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui para poder te libertar. Mas como eu posso, aleluia, alcançar a libertação? Oh, irmão, se você nesta noite, se eu nesta noite continuar justificando o meu pecado diante do Senhor, jamais alcançarei a libertação dele. Mas se nesta noite você somente se humilhar, Jesus nesta noite tem poder de te libertar. Porque a palavra de Deus nos diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Mas a nossa maldade, irmãos, é que muitas das vezes nós queremos usar a lei para nos justificar. Nós queremos usar exemplos de pessoas para nos justificar. Ou às vezes nós mesmos não conseguimos ter o conhecimento da profundidade do nosso pecado diante de Deus. E às vezes negamos o nosso pecado, achando que está tudo bem diante do Senhor. Oh, irmãos, mas quando o Senhor olha, o Senhor vê a mancha nas nossas vestes. Quando o Senhor olha, o Senhor vê o nosso pecado. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que aquele pecado que não é confessado, aquele pecado que não é abandonado, ele não tem o perdão de Deus. Que coisa triste, irmãos. Quanto mais nós retemos ao Espírito Santo, quanto mais nós nos justificamos, quanto mais nós ignoramos a eficácia do Espírito Santo, a eficácia da palavra, a eficácia da libertação, mais emaranhado ficamos o nosso pecado. Mas esta noite o Senhor te chamou para ser livre. O Senhor te chama nesta noite para ser livre do seu pecado. Seja livre nesta noite pelo Espírito Santo de Deus. Oh, irmão, seja livre pelo Espírito Santo. Seja livre nesta noite pelo poder da palavra. Seja livre pelo poder da palavra. Oh, irmãos, porque muitas das vezes nós nos acostumamos, pensamos que Jesus já não liberta mais, pensamos que o Espírito Santo já não solta mais.
Jesus, Ele te liberta nesta noite. Ele te liberta nesta noite. Jesus te liberta nesta noite. Abre o seu coração agora. A glória do Senhor está derramando neste altar. O Senhor Jesus está derramando a sua glória sobre a sua igreja. Oh, irmãos, confessa o seu pecado diante de Deus. Confessa nesta noite o seu pecado diante de Deus, para que nesta noite Ele possa te libertar, para que naquele dia você seja justificado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus virá, não, esse eu trabalhei, esse eu libertei, esse eu cuidei para o Senhor. Toma aqui, Jesus. Oh, aleluia. O Espírito Santo, Ele quer trabalhar nesta noite na sua vida, porque o Espírito Santo, Ele não vai apresentar uma igreja suja, imunda, mas para o Espírito Santo te apresentar naquele dia, diante do Cordeiro, é necessário que as suas vestes estejam limpas. Senão, de maneira alguma, o Espírito Santo poderá te apresentar ao Cordeiro. Oh, irmãos, que tristeza! O Espírito Santo não poder te apresentar para o noivo. Você é a noiva de Cristo. Você é a noiva de Cristo. Eu sou a noiva de Cristo. Mas se nesta noite nós não purificamos as nossas vestes, se nesta noite nós não libertamos, de maneira alguma poderemos ver Jesus. Eu quero ver Jesus naquele dia. Oh, glórias! Oh, decanta, lamanai, decanta, lamanai. Eu quero naquele dia poder ver o meu noivo, ele dizer para mim: vem, filha amada, possui o lugar que eu tenho te preparado desde o fim do mundo. Eu não quero que nesta noite nada me impeça de ver a glória do meu mestre, porque eu quero naquele dia abraçar o meu Jesus, dizer: Senhor, valeu a pena, todo sofrimento valeu a pena, toda renúncia valeu a pena, porque nós estamos aqui. Oh, irmãos, prepara-te para encontrar com seu noivo, com o Senhor teu Deus. Deixe o Espírito Santo nesta noite limpar o seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus nesta noite te libertar daquilo que tem te prendido e que tem te impedido de ter comunhão plena com o Senhor teu Deus. Não justifique pelas obras da lei. Aqueles homens, eles estavam debaixo da tolerância de Deus. Mas nesta noite, irmãos, não há desculpa para nós. Não há desculpa para nós continuarmos o nosso pecado. Não há desculpa para nós continuarmos endurecendo contra o Espírito Santo de Deus. Nesta noite, irmãos, o Senhor tem nos dado todas as ferramentas que nós precisamos para nos libertar. Oh, irmãos, não menospreze. Você não sabe o dia que você vai ser chamado. Eu não sei, irmãos, o dia que eu vou ser chamada. Mas há uma ordem para nós, que é purificar as nossas vestes a cada dia. Não deixe de purificar as suas vestes, irmãos.
Não deixe nesta noite de se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor Jesus. Às vezes é tão difícil, né, irmãos? Confessarmos um pecado diante de Deus. Porque às vezes queremos ser perfeitos diante do Senhor. Mas, irmãos, nesta noite, quando você, nós confessamos um pecado diante de Deus, uma fraqueza, irmãos, isso está sendo um passo para a sua perfeição diante de Deus. Nós confessamos porque nós queremos ser libertos. E por que nós queremos ser libertos? Porque nós queremos ser segundo o nosso Rei Jesus. Porque nós queremos aproximar da presença de Deus. Porque sabemos que o pecado, ele nos afasta de Deus. E nós não queremos ficar longe do Espírito Santo. Nós não queremos ficar longe de Deus, não é verdade, meus irmãos? Porque nós amamos Jesus. Nós amamos a sua presença. Nós amamos ter comunhão com o Espírito Santo. Nós amamos dobrar os joelhos e sentir a presença de Deus. Mas se nesta noite nós começamos a nos justificar o nosso pecado, Jesus, essa presença tão preciosa vai embora. Irmãos, não justifique o seu pecado. Confesse o seu pecado diante do Senhor Jesus e seja liberto pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, que nesta noite nós venhamos pedir ao Senhor para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que o Senhor venha nos mostrar, irmãos, aquilo que nós temos entristecido o Espírito Santo de Deus. Será que nesta noite você está disposto a perguntar ao Senhor Jesus aquilo que você tem feito, que tem entristecido o Espírito Santo? Irmãos, que coisa triste a gente entristecer aquele que vai elevar a igreja a Cristo Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Às vezes usamos aquela palavra, ninguém é perfeito. Amém. Ninguém é perfeito, mas o Senhor nos ensinou a buscar a perfeição diante dEle. Amém, irmãos? Porque essa palavra ninguém é perfeito, muitas das vezes torna-se para nós uma ideologia. Já que ninguém é perfeito, eu não vou aperfeiçoar o meu caminho diante do Senhor, não. Não é isso que o Senhor está falando. Nós não somos perfeitos, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos aperfeiçoa a cada dia. Amém, irmãos? Para chegarmos, aleluia, aonde nós temos que chegar. E nesta noite, qual é o seu objetivo, irmãos? Você já se perguntou, aleluia, qual o seu maior objetivo, aleluia, de estar aqui nesta noite? Eu sei do meu objetivo. O meu objetivo maior é encontrar com o Senhor, meu Deus. Esse, irmãos, tem sido o meu propósito de vida. Isso tem sido, irmãos, nesta noite para mim, o plano mais perfeito para a minha vida. Por isso eu quero me consertar com Jesus. Se nesta noite também, irmãos, você tem o mesmo propósito, conserta com o Senhor, pede ao Senhor, irmãos, misericórdia, pede a Deus para revelar a sua fraqueza, pede a Deus para revelar o seu pecado, para que Deus possa, irmãos, aleluia, te libertar. Aleluia, Deus. Eu lembro uma vez que a jovem Juliana falou comigo que a gente tinha que se examinar diante de Deus. A gente tinha que chegar para Deus e perguntar para Deus, irmãos, aquilo que o Senhor Jesus estava vendo de errado em nós. Mas eu lembro que ela falou assim, eu fiquei com medo. Eu falei, Senhor, meu Deus, eu vou perguntar, o Senhor vai me falar tanta coisa, meu Deus, tanta coisa. Irmãos, no primeiro dia eu recuei. Eu fiquei assim, falo ou não falo? Falo ou não falo?
E eu peguei e fui diante de Deus e Senhor, eu estou com muito medo de perguntar ao Senhor. Mas se eu não perguntar, eu não vou ficar sabendo. Então eu preciso saber para que o Senhor me fale, para que eu possa aperfeiçoar o meu caminho, melhorar os meus caminhos diante do Senhor. Irmãos, eu fui diante de Deus com medo, né, achando que Deus ia acabar comigo. Mas Deus, irmãos, Ele sabe, aleluia, quando o homem está humilhando para Ele. O nosso Deus, irmãos, Ele não é general que nos destrói, não. E eu lembro que depois que eu fiz aquela oração, o Senhor começou a me modelar. O Senhor começou a me mostrar e tem me mostrado, glória a Deus por isso. As coisas que eu erro, as coisas que eu preciso melhorar, as coisas que eu preciso me libertar. Irmãos, que nesta noite fique essa palavra no nosso coração. Que possamos nesta noite fazer da mesma maneira que a serva do Senhor nos ensinou. Entrar diante do Senhor com sinceridade. Porque se nesta noite, irmãos, nós queremos ser perfeitos, porque o céu é para quem é perfeito. O céu não é para quem é imperfeito. Como assim? Quando nós alcançamos a perfeição de Cristo, o Senhor nos leva para a glória. Que maravilha, né, irmãos? A gente poder subir perfeito diante do Senhor. Então, nesta noite, irmãos, pede o Senhor para te revelar, em nome de Jesus, aquilo que nós precisamos ser libertos nesta noite. Amém? Nesta noite, a igreja